Bom dia. O tema do seminário é drenagem urbana e a equipe é composta por mim, Natália Vasconcelos, e por Yuri Marques. O desenvolvimento urbano brasileiro tem produzido um impacto significativo na infraestrutura dos recursos hídricos. Um dos principais impactos tem ocorrido na drenagem urbana, na forma do aumento da frequência e magnitude das inundações e deterioração ambiental. Para o controle desse impacto, é necessário desenvolver uma série de ações ordenadas com o intuito de buscar uma forma de conciliar o desenvolvimento com as condições ambientais das cidades. Este mecanismo é o gerenciamento da drenagem urbana, integrado com outros planos de esgotamento sanitário, resíduo sólido e principalmente o de desenvolvimento urbano. O gerenciamento da drenagem urbana envolve dois ambientes, o externo à cidade e o interno à cidade. O processo interno é uma atribuição essencialmente do município ou dos consórcios de municípios, dependendo das características das bacias urbanas e seu desenvolvimento. No controle externo, o mecanismo previsto na legislação brasileira é o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, que é o plano de drenagem urbana, e deve obedecer aos controles estabelecidos. O processo da urbanização é caracterizado pelo crescimento das cidades, que está ligado intimamente com o aumento da concentração de pessoas em uma determinada região, que demanda serviços especializados em infraestruturas básicas, como iluminação pública, abastecimento de água, esgotamento sanitário e escoamento pluvial. Devido ao adensamento rápido e desordenado, a ocupação de habitantes junto com a construção dessa infraestrutura necessária para suas atividades mais básicas, as bacias hidrográficas, antes que estavam em terreno natural, sofrem transformações que alteram seu ciclo hidrológico. Essas modificações contribuem para a degradação dos recursos naturais, que envolvem ações de remoção da cobertura vegetal, impermeabilização e terraplanagem de superfícies. A remoção da cobertura vegetal reduz a evapotranspiração, elimina a proteção do solo contra a erosão e compactação, reduz a capacidade de infiltração do terreno e elimina a intercepção vegetal. Enquanto que a impermeabilização da superfície diminui a infiltração, acelera o escoamento superficial e aumenta o pico de vazão da chuva. Já a terraplanagem acaba com as retenções naturais, diminuindo o tempo de concentração das chuvas e, novamente, aumentando o pico de vazão. Em função disso, é importante a existência de um sistema de drenagem para promover o bem-estar e a segurança da população. A rede de drenagem urbana é conceituada como um sistema preventivo de inundações, especialmente nas áreas mais baixas das comunidades vulneráveis a alagamentos. O Brasil é um país caracterizado por vários problemas urbanos provenientes do sistema de drenagem ineficiente, sobretudo em relação aos meses mais chuvosos. Estes problemas não são exclusivos das áreas periféricas da cidade, porém estes bairros, na maioria das vezes, são os que mais sofrem com tais problemas, justamente por serem menos saneados e não disporem de estruturas de micro e macro drenagem urbana condizentes com as necessidades locais. A água é o recurso natural mais abundante do planeta, sendo essencial para a existência da sobrevivência de diferentes formas de vida. O planeta Terra possui cerca de 70% da sua superfície coberta com água, entretanto, apenas 2,5% dessa água é potável. O ciclo hidrológico é definido como o fenômeno global da circulação fechada de água entre a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionado essencialmente pela energia solar, a gravidade e o sistema rotacional do planeta. O ciclo é iniciado na atmosfera com vapor de água, condensando e formando micropartículas que inicialmente suspensas no ar vão se agrupando, dando origem ao aerosol, que irá sofrer alterações decorrentes da dinâmica das massas de ar, resultando na principal transferência de água para a superfície, a precipitação. Quando a região possui várias áreas verdes, uma parcela do volume precipitado sofre interceptação por meio dos caules e das folhas. O volume de água que cai no solo pode seguir diversos caminhos. O primeiro deles é o próprio terreno natural, que é um material poroso, sofrendo infiltrações até ocorrer o processo de saturação e sua taxa de absorção seja residual. A vegetação absorve parte da umidade do solo, através de suas raízes, devolvendo parte dessa umidade absorvida para a atmosfera, por meio da transpiração, e a parte não aproveitada percola para o lençol freático e geralmente escoa para a base dos rios. Com essa tradução no solo, a água não consegue mais ser absorvida, gerando um escoamento superficial impulsionado pela gravidade até as cotas altimétricas mais baixas, conseguindo vencer o atrito com a superfície do solo e levando as partículas deste para a rede de recursos de água mais estável. Em raras exceções, esse escoamento tem destino nos oceanos, pois a presença de vegetação gera um obstáculo, evitando que a água consiga escoar, pois favorece a retenção da substância no percurso e reduz a energia cinética do impacto das gotículas de água da chuva com o solo. Fechando o ciclo hidrológico, temos a evaporação, que ocorre a todo momento no local da superfície, que tem a circulação de água, sendo que 70% da evaporação ocorre nos oceanos.
Hidrológica é uma área para a captação da água proveniente da precipitação, que faz convergir os escoamentos para um ponto único de saída, denominado exutório. Ela é composta basicamente de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem para formar um leito único no exutório. A determinação da área desse sistema é feita com a análise das características geológicas, geomorfológicas, pedológicas, tipos de cobertura e o uso da terra. A saída desse sistema, ou seja, o deslocamento da água na superfície da baía, nos rios, canais e reservatórios, é uma parcela muito importante do ciclo hidrológico. O escoamento é regido por leis da física e quantificado através de índices como vazão, profundidade, velocidade e descrito por equações de conservação de massa, energia e movimento. Em superfície livre, o escoamento pode ser permanente ou não permanente. O escoamento é considerado permanente quando o gradiente da velocidade e do nível são nulos. Em outras palavras, quando não ocorre variação do estado no sistema, sendo utilizado para calcular o remanso dos rios, análise dos perfis das cheias, escoamento e estiagem, análise da qualidade de água e dimensionamento de obras hidráulicas. Quando o escoamento sofre variação no tempo e no espaço, ele é descrito como escoamento não permanente, sendo que essa situação é mais recorrente em problemas hidrológicos de escoamento superficial, rios e canais, por meio do escoamento das bacias que ocorrem as cheias naturais, onde o solo não é impermeabilizado, não ocorrem impactos significantes. A precipitação ocorre em diferentes formatos, como chuva, neblina, granizo, saraiva, orvalho, geada e neve. O que diferencia entre si é o estado em que a água se encontra. O formato mais comum e importante da precipitação são as chuvas, pois o estudo da sua intensidade é indispensável para o controle das inundações, erosão do solo, quantificar a necessidade de irrigar as culturas e o abastecimento de água residencial e industrial. Os principais índices de precipitação são o volume total, duração e distribuição temporal e espacial. Podem ser classificadas em três grandes tipos: convectivas, orográficas e frontais. As precipitações convectivas são típicas das regiões tropicais. O aquecimento desigual da superfície terrestre provoca a formação de camadas de ar com densidades diferentes, gerando uma estratificação térmica da atmosfera em equilíbrio estável. Quando esse equilíbrio é rompido por algum motivo, como vento ou superaquecimento, provoca uma ascensão abrupta e violenta dessa massa de ar, que tem menor densidade. Esse tipo de precipitação tem duração rápida, possui uma grande intensidade e são concentradas em uma pequena região. Já as chuvas orográficas são decorrentes da ascensão mecânica das correntes de ar com um obstáculo, como montanhas e morros. As chuvas frontais ou ciclônicas são as mais comuns, é resultante da interação das massas de ar quente e frio em regiões de convergência na atmosfera. O ar quente e úmido é impulsionado para cima, resfriando-se rapidamente de forma a condensar o vapor de água, produzindo um evento. Possuem grande duração e intensidade média, podendo ocorrer a presença de ventos fortes, promovendo grandes cheias nas bacias, pois atingem grandes áreas. As grandezas que caracterizam a precipitação são altura pluviométrica, duração, intensidade e frequência. A altura pluviométrica é a espessura média da lâmina de água precipitada que recobria a região atingida pela precipitação, admitindo que essa água não se infiltrou, não se evaporasse nem se escoasse para fora dos limites da região. A duração é o período que a chuva cai, e a intensidade é a precipitação por unidade de tempo. A intensidade de uma precipitação apresenta variabilidade temporal, mas para análise dos processos hidrológicos, geralmente são considerados constantes. E a frequência de probabilidade e o tempo de recorrência. A precipitação é um fenômeno do tipo aleatório. Nas análises de alturas pluviométricas máximas, o tempo de recorrência é interpretado como o número médio dos anos, durante o qual espera-se que a precipitação analisada seja igualada ou superada. Esses parâmetros são provenientes das séries históricas, que são coletadas em postos de medição de chuva, através de um pluviógrafo, com o objetivo de colher dados de forma ininterrupta ao longo dos anos. Porém, podem ocorrer períodos sem informações ou apresentar falhas nas observações devido a erros grosseiros, como a anotação de valores incorretamente, soma errada dos números, entre outros erros. Para Tucci, o tempo de recorrência corresponde ao número médio de anos em que se espera que uma precipitação seja igualada ou superada, e o seu inverso é a probabilidade que o fenômeno igual ou superior em relação ao evento analisado ocorra em um ano qualquer. Para as obras de engenharia, a segurança e a durabilidade estão constantemente associadas ao tempo
em período de recorrência, do qual refere-se ao período do tempo em anos que irá acontecer um fenômeno de grande magnitude pelo menos uma vez. No caso dos dispositivos de drenagem, isso se refere ao tempo das enchentes, que irão orientar o dimensionamento da estrutura, para que esta consiga resistir às enchentes sem risco de superação. Essa escolha do tempo de recorrência da enchente dependerá da comparação do custo para sua implementação e da perspectiva dos prejuízos decorrentes de descargas maiores em relação ao projeto, levando-se em conta que quanto maior for o tempo de recorrência, maior serão os gastos da obra, mas em compensação, os gastos com reposição ou reparo serão menores. O tempo de concentração relativo a uma seção de um curso de água é um intervalo de tempo contado a partir do início da precipitação para que toda a bacia hidrográfica correspondente passe a contribuir na seção em estudo. Segundo a Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hidráulicos e Saneamento Ambiental, o tempo de concentração das bacias corresponde à soma de todos os tempos de permanência de cada trecho. Cada parcela será a soma do tempo de concentração do trecho anterior com a soma da permanência do trecho analisado. O segundo tempo de concentração, o tempo interior das galerias, pode ser obtido através das características hidráulicas de fluxo, aplicando a equação de Mene. Calculando a velocidade do trecho e possuindo o comprimento L do mesmo, aplica-se a equação do movimento retilíneo uniforme para encontrar o tempo de escoamento do percurso. Bom, vamos lá. Meu nome é Yuri e vamos lá falar um pouquinho sobre a vazão. Bom, a vazão é definida como volume de água que escoa em uma unidade de tempo e em determinada seção de um conduto livre ou conduto forçado. Isso significa que a vazão é a rapidez com a qual um volume escoa. Bom, vamos lá. No caso, temos esse conceito e vamos lá para a fórmula que é determinada a vazão. Bom, a fórmula que é determinada a vazão máxima em metro cúbico por segundo é 0,278 com o produto do quê? Do coeficiente de escoamento médio pela máxima intensidade da precipitação e a área da bacia contribuinte. Bom, vamos lá. Vazão é um conceito muito importante para a hidráulica e para o sistema de drenagem. Continuamos. Vamos aqui com a intensidade máxima de precipitação. Bom, vamos lá. O que seria a intensidade máxima de precipitação? Para TUT, o tempo de recorrência corresponde ao número médio de anos em que se espera que uma precipitação seja igualada ou superada, e o seu inverso é a probabilidade que um fenômeno igual ou superior em relação ao evento analisado ocorra em um ano qualquer. Bom, precipitação máxima é entendida como a ocorrência extrema de um evento, ou seja, um alto tempo de retorno com duração, distribuições temporal e espacial críticas para uma área hidrográfica qualquer. São delineadas pelas curvas de intensidade, duração e frequência, curva IDF, e pela precipitação máxima provável, PMP. A curva IDF é um modelo matemático que relaciona duração, relaciona vários outros componentes, como intensidade e o risco de a precipitação ser igualada ou superada. Bom, para projetos de drenagem, galerias pluviais, dimensionamento de bueiros, entre outros, se faz necessário conhecer as três grandezas da curva IDF. A relação entre estas deve ser formulada a partir das observações de chuvas intensas, durante um período longo e que represente bem a extremidade máxima do evento no local. Bom, podem ser estudados em séries anuais ou parciais, dependendo do tamanho da série e do objetivo. Bom, vamos lá, continuando. Vamos aqui agora para o sistema de drenagem. O sistema de drenagem basicamente é o quê? Bom, sistemas de drenagem eles são para evitar o quê? Os alagamentos, inundações, ou seja, são compostos de vários componentes para ajudar a melhor consequência para o trajeto dessa água, no caso. Vamos lá. O seu funcionamento se dá através de vários fatores que se relacionam entre si e vários componentes, cada um com a sua função. Vamos lá ver algum deles. Como quais? Sarjetas. Bom, as sarjetas são muito conhecidas na construção. Elas têm como objetivo escoar a água que cai sobre a superfície. Em caso de rodovias, que é o principal local de utilização, protegem a borda da pista da erosão causada pela água. E assim, por ajudar no escoamento da água de chuvas em rodovias, as sarjetas promovem mais segurança, minimizando os acidentes por aquaplanagem. Bom, as sarjetas geralmente conduzem a água para as bocas de lobo e
consequentemente para o sistema público de drenagem subterrâneo. Bom, vamos para outro componente, bocas de lobo. Bom, a boca de lobo é um componente fundamental, pois ele é responsável pela captação de águas provenientes das sarjetas e encaminha toda a vazão para a caixa de coleta, galerias ou tubulações subterrâneas. Bom, de maneira geral, se dispõe e projeta uma boca de lobo a cada 60 metros no máximo, de modo a garantir o esgotamento das águas a montante para evitar o acúmulo e até mesmo o transbordamento da água das sarjetas novamente para o meio da via, provocando alagamentos que podem causar aquaplanagem de veículos e demais prejuízos para a população. Bom, vamos lá agora para os meios-fios. Meio-fio é a borda da calçada que marca o desnível entre a calçada de pedestres e o pavimento onde passam os carros. É uma construção normalmente formada por uma fileira de blocos de concreto ou de pedras. A legislação brasileira também chama de guia da calçada. Bom, não há uma origem oficial para esse termo, mas há indícios na origem das ruas nas cidades modernas. Bom, anteriormente as ruas contavam com um caminho central, uma canaleta onde corria água. Assim, a urbanização moderna criou o conceito de rua com leve inclinação a partir do centro, fazendo com que aquele único fio d'água como central fosse distribuído entre dois fios laterais, formando assim cada lado o que chamamos de meio-fio, que é o que estamos vendo agora. Bom, outro fator também muito importante que se dá a componente da sistema de drenagem são as galerias. Elas são sistemas de dutos subterrâneos que funcionam para coletar e drenar dejetos de águas usados pela população de uma cidade, que chegam pelas tubulações públicas e dispositivos de captação de água superficial como os bueiros. Porém, eles não são apenas responsáveis por recolher a sujeira. Outro papel importante das galerias é reter as águas das chuvas, quando chovem muito, por exemplo. As geleiras impedem que a água se acumule e criem inundações, pois elas facilitam a vazão até o local em que a água vai desaguar, como rios, mares e córregos. Bom, outro componente são os postos de visita. Postos de visita popularmente são conhecidos como os bueiros. Bom, eles são a instalação por onde se tem acesso às redes de serviço subterrâneo, como o esgoto, que é o que estamos vendo aqui. Bom, sem um posto de visita, não é possível construir um sistema de esgoto funcional. Assim, ele é muito importante. Afinal, são essas estruturas que complementam as redes coletoras de esgoto, que são posicionadas nos pontos em que houver interligação de trechos, mudança de diâmetros de nível de direção, além de servirem como acesso para manutenção. Bom, outro componente muito importante são os tubos de ligação. O tubo de ligação, também conhecido como tubo dreno, é responsável por canalizar a água coletada pelas outras peças do sistema até o seu destino adequado. Em período de chuvas intensas, é ele que permite que as vias urbanas não sejam alagadas. Portanto, a qualidade da peça é muito importante, para que o tubo desempenhe sua função com alta performance sem que defeitos acarretem danos para toda a comunidade do local onde está aplicado. É de suma importância que ele seja testado e cumpra as normas da ABNT. Tubos de qualidade diferenciada, produzidos com tecnologias e ideias inovadoras, como os anéis de borracha, realizam a ligação sem a necessidade de rejuntos de concreto e possibilitam mais elasticidade e resistência aos movimentos do solo. Bom, é por isso que é muito importante a qualidade desse tubo de ligação, para assim trazer, consequentemente, um sistema de drenagem com mais qualidade. Bom, vamos lá, continuando aqui. São componentes muito importantes para ter um sistema de drenagem muito eficiente. Bom, em virtude da elaboração do artigo relacionado à drenagem urbana, foram realizados estudos e pesquisas, e assim concluídos alguns tópicos. Quais são eles? Bom, vamos lá. Foi apresentado os principais pontos relacionados à urbanização e drenagem, hidrologia, ciclo hidrológico, bacia hidrográfica, precipitação, etc. Ou seja, temos muitos conceitos aqui que são muito importantes. Além disso, como vários outros, como vazão, onde foi apresentada a sua equação de definição, a intensidade máxima da precipitação e os principais sistemas de drenagem, como os quais foram vistos agora: sarjetas, bocas de globo, meios-fios, galerias, postos de visitas e tubo de ligação.
todos esses componentes se relacionando entre si para, assim, ter um sistema de drenagem de qualidade. Bom, são todos esses conceitos que sistemas que contribuem para um bom gerenciamento de drenagem, cada qual colaborando para o bom funcionamento desse plano, visando a melhoria das cidades. Pronto, visando a melhoria das cidades de que forma? Pois se temos um bom sistema de drenagem, assim as cidades não vão sofrer tantas consequências em relação a esse ponto. Pelo quê? Pelo justamente o fato de todos esses componentes que vimos, todos esses conceitos, se interligando entre si da melhor forma possível. Assim, temos um sistema de drenagem de qualidade para as cidades e assim não venham sofrer consequências graves. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.